vamos abrir em Gálatas 5, irmãos, por favor. Gálatas, capítulo 5. Carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia. Capítulo 5. Próximo é Efésios, antes de Efésios, depois de 2 Coríntios, tá bom? Gálatas, capítulo 5. Todos já acharam? Amém? Vamos à leitura. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desgastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Versículo 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Ou, em outra tradução, porque em Cristo nem a circuncisão, nem a circuncisão tem valor algum, mas sem a fé que atua pelo amor, vós correis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós, o Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Versículo 11. Eu, porém, irmãos, ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo satisfeito o escândalo da cruz. Tomara até que se mutilassem os que incitam a rebeldia. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Verso 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordais e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfazeis as vontades da carne, as cobiças da carne, as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, imoralidade, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Jesus Cristo crucificam a carne com suas paixões e desejos, concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não os deixeis possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém?
Vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui estamos, ó Pai. Estamos vindos diante de Ti, ó Pai, para Te agradecer, ó Deus Todo-Poderoso, por mais este culto no dia de hoje, por todos os Teus livramentos, pela vida que o Senhor nos dá, pela Tua graça que é melhor que a vida, pela Tua misericórdia, que é o motivo de não sermos consumidos, pela graça de Cristo Jesus, por nos socorrer. Ó Pai, por favor, ó Senhor, nos visita, nos dando vida, ó Senhor, nos visita, nos dando perdão, ó Pai, nos visita, nos dando graça, porque aqui estamos, ó Deus, e precisamos aprender da Tua palavra. Portanto, fala conosco, Senhor, abre o nosso coração, nossa mente, nossos olhos, desperta a nossa atenção, Senhor, para a Tua palavra, que a Tua palavra, ó Deus Todo-Poderoso, possa trazer vida poderosamente, possa ser semelhante ao vale dos ossos secos com Ezequiel, que ao falar da Tua palavra, o Senhor faça reconstituir ossos, possa nascer carne, possa surgir vida em quem está morto para Ti, morto em transgressões e pecados. Que possa surgir vida espiritual, ó Deus, segundo a Tua palavra. Que o Senhor possa dizer: haja luz e venha luz. Que o Senhor possa dizer: haja vida e venha vida. Que o Senhor possa nos apegar à Tua palavra, Senhor, para que os nossos pecados sejam horríveis aos nossos olhos, para que tenhamos desejo pela Tua palavra, para que passemos mal se não lermos a Tua palavra e não orarmos, Senhor. Assim como uma pessoa que está sedento no deserto por água e vai morrer se não tomar água, que possamos nos hidratar com a Tua palavra, Senhor. Que possamos ter fome, sede da Tua palavra. E que possamos, ó Deus Todo-Poderoso, não nos aquietar até que possamos ir na Tua palavra, na oração, Senhor. Deus, o Senhor que é santo, nós somos pó, barro, vermes, miseráveis pecadores, Senhor. Mas graças a Deus em Jesus Cristo, com seu sangue precioso, nos faz ser reis e rainhas, sacerdócio, nobreza real do Senhor Jesus Cristo. Portanto, ó Deus, glória seja dada a Ti, que o Senhor cresça e nós diminuamos. Que possamos, ó Deus Todo-Poderoso, permanecer firmes na liberdade pela qual o Senhor nos libertou, não nos escravizando no pecado, ó Deus Todo-Poderoso, não usando a liberdade para nos escravizar novamente, mas nos voltando para Cristo, que é a liberdade, nos voltando, ó Deus Todo-Poderoso, para Cristo, porque aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo, Senhor. Que possamos confiar em Teu perdão, em Tua graça, em Tua verdade, em Tua misericórdia, em Teu poder. Que não usemos da liberdade para dar ocasião à carne, Senhor, mas que sirvamos um ao outro como servos em amor. Ó Deus, que a base da nossa fé ao Senhor Jesus Cristo esteja em esperar no Espírito da fé, esperando a esperança da justiça de Deus em Jesus Cristo. Porque, ó Senhor, o Teu Espírito Santo se revela na fé que vem da Tua palavra, e esperamos Jesus Cristo, a transformação de Jesus Cristo. Esperamos o Deus da glória, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o autor e consumador da nossa fé, porque não há nenhum nome debaixo do céu pelo qual devemos ser salvos, senão pelo nome de Cristo Jesus. E esse nome é poderoso, esse nome é glorioso. Que o Senhor possa repreender toda ação do diabo, do mundo e da carne sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, porque o Senhor é o Senhor que nos sara. Nunca se ouviu falar de um Deus que opera para aqueles que lhe esperam. Ó Deus Todo-Poderoso, portanto, seja o nosso Senhor, seja o nosso Senhor. Nos ensina a nos refugiar no Senhor e na força do Teu poder. Ó Deus, esteja conosco, porque assim que mesmo que o nosso pecado seja como carmesim, o Senhor nos purifica para que sejamos mais alvos que a neve. Que o sangue de Cristo nos purifique de toda a culpa e nos purifique de todo o pecado e quebre todos os grilhões de escravidão, porque o diabo já está derrotado, o mundo e a carne, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá-nos graça, Senhor, e abençoa-nos, ó Senhor Espírito Santo, nesta pregação. Leva-nos, ó Deus Todo-Poderoso, pelas mãos,
diante da presença do Deus eterno, porque Jesus Cristo é o tabernáculo de Deus entre os homens, e Ele está orando aqui conosco. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. E seja feito ao Senhor a tua vontade, assim na terra como no céu, em nome do Senhor Jesus Cristo. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus por mais um culto de missões. Louvado seja o Senhor. Eu lembro-me que recentemente eu estava lendo justamente sobre Jim Elliot e sobre George Miller. E é muito interessante, primeiro sobre Jim Elliot, que ele foi morto pelos Alcas, e a sua esposa, a Elizabeth Elliot, que poderia pensar assim: o meu esposo estava servindo ao Senhor Jesus e Jesus deixou ele morrer. Mas ao invés disso, ela diz que ela ficou alegre porque ele morreu pela causa de Cristo. Não só alegre, mas hoje ela é uma serva de Deus que escreve várias obras sobre a fé do Senhor Jesus Cristo. Eu não lembro se ela já partiu para a glória, mas ela passou a vida dela inteira escrevendo sobre a palavra de Deus, em gratidão ao Senhor Jesus Cristo. Porque assim como aconteceu na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, eles ficavam alegres por sofrer por Cristo. Mas por que vinha essa alegria? Era pelo seguinte motivo, meus irmãos. Era porque eles se achavam, então, eles viam que o Senhor havia dado a bênção a eles, porque ele disse o Senhor Jesus Cristo disse para eles: alegres, bem-aventurados sois vós, quando sofreres por causa do meu nome. E quando eles sofriam, eles lembravam assim: o Senhor Jesus Cristo está alegre conosco. O Senhor Jesus Cristo dá umas alegrias do Espírito Santo. E muitas vezes, o dia que mais comemoravam para a glória de Deus, fazendo cultos e louvando a Deus, era o dia que as pessoas morriam por causa de Cristo. Amém? O quão é diferente essa questão do cristianismo. Porque Jesus disse que, para a glória do Deus Todo-Poderoso, a semente, ela só germina depois que ela morre. É o que o Senhor Jesus Cristo fala. Que, ele ainda diz mais, em João 12, ele diz que à medida que vamos odiando a vida desse mundo, vamos também preservando para a vida eterna, para a glória de Deus. O que isso quer dizer? À medida que vamos nos afastando da carne, do mundo, das vontades do diabo, à medida que fazemos isso, estamos preservando a vida eterna, para a glória de Deus Todo-Poderoso. Logo, George Miller, algo muito interessante sobre ele, tem um diário dele que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ler, que é uma bênção muito grande. E ele foi um servo de Deus, que Deus colocou no coração dele numa época de profundo ateísmo, parecido como é hoje, na época de Charles Darwin, que ele estava pegando ali na Inglaterra as suas ideias, o darwinismo, o evolucionismo. Muitas pessoas desacreditaram de Deus. Mas um desses autores, o Charles Dickens, diz que toda vez o ateísmo dele era colocado à prova. Por quê? Porque George Miller chegou uma época da vida dele que ele juntou alguns irmãos, foi preparado por Deus e recebeu de Deus esse direcionamento, que o ministério dele deveria ser agora abençoado apenas por Deus. Então ele orava a Deus e Deus supria maravilhosamente as necessidades dele. Não só as necessidades dele, mas Deus colocou no coração dele que ele pudesse alimentar órfãos, que ele pudesse alimentar missionários e que ele pudesse alimentar distribuições da Bíblia. E vocês sabem quantas pessoas ele alimentou durante a vida dele pela fé em Deus, pelo poder de Deus. Deus alimentou através da vida dele. Ele alimentou cerca de 5.000 pessoas. Imagina, Deus não deu só alimento para ele, mas deu mais para 5.000. E isso é tudo documentado. Charles Dickens, toda vez que eu olhava para o orfanato, o ateísmo dele entrava em dúvida. Por quê? Porque o homem que está vivendo só pela fé em Cristo, ele tinha as melhores janelas da Inglaterra no orfanato. Por quê? Porque Deus dava sustento para aquela casa. Amém? Porque Deus muitas vezes dava às pessoas que iam doar, e ele não pedia. Eram as pessoas que recebiam no coração a vontade de estar ajudando o irmão. Se vocês quiserem saber mais um pouco da história dele, a gente pode conversar depois, tá bom? Mas indo ao nosso texto sobre Gálatas capítulo 5, no culto de missões, o nosso tema de hoje é a respeito do seguinte: o fundamento, a mensagem de missões, a mensagem do Evangelho, o escândalo da cruz. Amém? Ou, em outras palavras, qual mensagem devemos pregar ao mundo? Tá
bom? Gálatas capítulo 5, irmãos, começa com algumas ideias preciosas para a glória de Deus. A irmã Kelos falou agora há pouco de Atos capítulo 2. E Atos capítulo 2, versículo 39, fala para a gente: e a todos aos quais o Senhor quiser chamar. Amém? O que significa esse chamado de Deus nas Escrituras? Jesus Cristo veio a nós e falou: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Com essas palavras, ele quis dizer o seguinte: a pregação do Evangelho, o objetivo dela é que todos sejam chamados ao reino de Cristo. Agora, poucos são aqueles que são escolhidos pelo Senhor para se achegar ao Deus Todo-Poderoso. Junto com Gálatas 5, eu peço que você não perca essa passagem de vista. Eu peço que vocês abram 1 Coríntios capítulo 1, por favor. Coríntios capítulo 1. Coríntios capítulo 1, versículo 21, tá bom? Todos já acharam? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprova Deus salvar os crentes que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O que esse texto quer dizer? A loucura de Deus não está falando que os irmãos vão aqui tomar atitudes descontroladas. Claro que não, porque 1 Coríntios 14 também fala: façam tudo com ordem e decência. Então não é gritaria, euforia, que vai mostrar que Deus está aqui, mas é o Evangelho. Glória a Deus. É o Evangelho da verdade. Aleluia. É o Senhor Jesus Cristo, que não se resume a conhecimento intelectual, mas o poder de Deus. O que é o poder de Deus? É a manifestação do Espírito Santo. Quando vocês escutam a palavra, e a palavra edifica os vossos corações. Portanto, por que a pregação é loucura para os gregos? É por isso que Paulo utiliza a loucura de Deus. Por quê? Por que Paulo utiliza isso? Porque quando os gregos olham para a Bíblia, eles pensam o seguinte: olha os nossos deuses. Temos Zeus, temos semideus Hércules, temos Poseidon. Todos eles são deuses exaltados que acabam massacrando a humanidade. Mas quando eles escutam sobre o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, ao Senhor Jesus Cristo, o que eles escutam? Escutam que Jesus veio como homem, encarnado, o Deus encarnado, sofreu para salvar pecadores. Isso, irmãos, pega essas mensagens dos deuses gregos, que é cheia de orgulho, cheia de injustiça, cheia de depravação, e esmaga. Amém? Esmaga toda a soberba. Porque fala o seguinte: que Deus é humilde, que Deus se humilhou, e que você deve se humilhar também diante de Deus. Isso para uma pessoa que não quer conhecer o Senhor Jesus Cristo é o fim, não aceita, é loucura. Mas para aqueles que são chamados, é a sabedoria de Deus, é o poder de Deus. Sabe o que é ser chamado, irmãos? É Deus dizer o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Deus falar ao seu coração:
E antigamente o ouvido que não ouvia a palavra de Deus, agora Deus vai lá e quebra a barreira que tinha no ouvido. Deus vai lá e dá vida àquele ouvido que estava morto. E a palavra vem, vai entrando, quebra toda a barreira, e quebra o coração. E quando o coração, a palavra entra no coração, o Senhor diz: haja vida. E o coração obedece. É Deus chamando. É o Espírito Santo regenerando. É o Espírito Santo dando nova vida. É o Espírito Santo dizendo que haja vida. E quando o Senhor fala, ninguém pode detê-lo. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Ninguém há que impeça o poder de Deus. E a mensagem para os judeus é escândalo, como diz o nosso texto. Mas por que é escândalo, irmãos? Vamos voltar a Gálatas 5, por favor. A palavra da cruz é escândalo para aqueles que estão se perdendo pelo seguinte motivo. É porque, irmãos, os judeus, eles têm um zelo muito grande por Deus. E isso é bom. Só que eles têm um zelo sem conhecimento. Tá certo? O judeu vai lá e ele ora, o judeu ortodoxo, o judeu que é mais que pratica com mais afinco a fé judaica, ele ora 3 vezes ao dia, de joelhos, faz os seus jejuns, lê a Torá, que é a Bíblia, os 5 primeiros livros do Pentateuco, que a gente conhece, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ele faz isso tudo. E ele observa o Deus de Israel. Ele observa que o Deus Todo-Poderoso é justo e que não se deve falar o nome de Deus em vão. E por isso ele toma muito cuidado para não falar o nome de Deus em vão. Ao invés dele falar o nome do Antigo Testamento, que é Iavé, ele fala Adonai, ele fala Elohim, ele fala outros nomes porque ele tem zelo pelo nome de Deus. Ao mesmo tempo ele sabe que Ofni e Fíneas, filhos de Eli, foram mortos porque estavam agindo não de forma correta diante de Deus. Ele também sabe que várias pessoas, e alguns deles que levaram fogo estranho, um fogo que não obedeceram o que Deus dizia sobre a adoração, foram mortos também. Por isso eles têm muito zelo e muita atenção para com Deus. Mas agora, lá em Deuteronômio, em uma das suas passagens, fala que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. E quando o Senhor Jesus Cristo vem com sua mensagem e o Novo Testamento está diante de nós, quando eles imaginam assim: peraí, Deus de Israel está na cruz do Calvário, ele primeiro se encarnou como um homem e agora ele sofre maldição na cruz. Ah não, isso é escândalo, absurdo. É isso que eles dizem, tá certo? Mas para aqueles que são chamados é a sabedoria e o poder de Deus. Mas por que, irmãos? Agora nós vamos seguir o sentido natural do nosso texto. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade, pois que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não os submeteis de novo ao jugo da servidão. Existem alguns textos que são base nas Escrituras. Um deles é Romanos 5. Estude Romanos 5 constantemente. A carta aos Romanos também. Além disso, o texto nos fala: Cristo nos libertou para a liberdade. Cristo não te libertou para que você fique escravo de televisão. Cristo não te libertou para que você fique escravo de pecados. Mas Ele te libertou para uma liberdade completa. E Ele libertou a gente de quê? Primeiro, nos libertou da condenação eterna. Porque o Senhor Jesus Cristo também veio à terra encarnado, para a glória do Deus Todo-Poderoso, por um dos motivos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Aleluia. A justiça de Deus diz o seguinte nas Escrituras: que aquele que pecar certamente morrerá. E não há ninguém que não peque. Nenhum de nós não peca.
Portanto, o Senhor Jesus Cristo precisou vir à terra. E o Senhor Jesus Cristo não veio à terra para dar amor a Deus, mas sim, Ele veio à terra porque Deus amou o mundo demais, amém? De forma constrangedora. Então, Deus ama o mundo, Jesus Cristo vem à terra, passa os seus ensinamentos perfeitos que todos nós devemos aprender, ensinar, praticar, e morre na cruz do Calvário, como eu falei para vocês, irmãos. O que significa Deus sofrer, Jesus Cristo sofrer na cruz a maldição de Deus? Significa, irmãos, que o Deus Todo-Poderoso, na cruz do Calvário e no Getsemane, Ele estava operando uma obra soberana, perfeita e gloriosa. Que obra é essa? Que obra perfeita é essa, irmãos? É a seguinte: Jesus no Getsemane, Ele diz: se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Em Jeremias 25 nos é falado que Deus iria derramar o cálice da sua ira naqueles que pecarem. Jesus Cristo, quando Ele estava sofrendo esse prelúdio, esse sofrimento em sua alma, que era o cálice de Deus, era a ira de Deus que haveria de ser derramada no seu Filho. Mas por que, irmãos? É pelo simples fato de que Deus é justo e Ele não vai perdoar o pecador. E Deus, Ele também é justificador de todo aquele que crê em Cristo. Você sabe o que isso significa? Significa o seguinte: que para Deus te salvar, Ele precisava condenar o seu perfeito Filho. Para Deus nos salvar, era preciso que o seu Filho sofresse até a última gota de sofrimento. Em 3 horas na cruz do Calvário, a ira de Deus caiu sobre o Senhor Jesus Cristo, e é o equivalente ao que sofreríamos na eternidade no inferno. Por quê, irmãos? Porque em 3 horas na cruz, o Deus perfeito, o Senhor Jesus Cristo, Ele suportou todo aquele sofrimento. E nas Escrituras nos é falado que temos uma ilustração perfeita para isso. Que ilustração é essa? Abraão demora cerca de 100 anos para nascer o seu filho primogênito, Isaque. E quando seu filho nasce por um milagre, de repente, de madrugada, Deus diz: Abraão, eu quero teu filho. E Abraão vai pensando na palavra de Deus. Quando ele chega no local marcado, o seu filho lhe pergunta: onde está o sacrifício? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi dado como justiça. Sabe por quê? Porque ele confiou na palavra de Deus, e ele sabia que a promessa de Deus não falha. Mesmo se o seu filho morresse, Deus ia trazer ele de volta. Mas Abraão tinha uma tarefa difícil a ser feita. Ele precisava pegar a faca e cortar o pescoço do seu filho e matá-lo. Quando Abraão amarra o seu filho, prepara o holocausto, acende a fogueira para que ele começasse a queimar o seu filho e entrasse para matá-lo, antes dele acender a fogueira e antes dele cortar o pescoço, Deus manda um anjo e impede dele fazer isso. Mas aquilo que foi parado em Abraão, Deus fez com seu filho. Glória a Deus por esse amor. Glória a Deus por esse amor. Sabe por quê? Porque era necessário que Jesus Cristo morresse e sofresse para que a gente pudesse viver. Amém? É por isso que a gente vai evangelizar. Por quê? Porque é necessário que a gente entregue a vida a Jesus Cristo, entregue a nossa vida e nossas forças a Jesus Cristo, porque Ele fez isso por nós primeiro, porque Ele nos amou primeiro. Já que Ele entregou a sua vida por nós, a gente precisa entregar toda a nossa vida a Ele na palavra de Deus. Então, irmãos, Jesus Cristo Ele sofre chicotadas, uma lança o atinge do lado, cospem nele, batem nele, zombam dele, dizem para ele, profetiza, dizem para ele, te salva, dizem para ele coisas horríveis. Mas Jesus Cristo, Ele sofreu e Ele suportou aquilo tudo, porque Ele sabia que a sua obra seria completa e que Ele salvaria
todos aqueles que podem crer. E se você crê verdadeiramente em Jesus Cristo, segundo diz a Bíblia, Jesus Cristo morreu por você. Ainda mais, irmãos, depois dessa obra, Ele é ressuscitado, Ele ascende aos céus e intercede por nós, para a glória de Deus Todo-Poderoso. Portanto, é necessário que nós nos arrependamos e cramos. É por isso que Deus é justo, condenou seu Filho, e Ele é justificador. Por quê? Porque Jesus Cristo paga pelos nossos pecados, e só o pagamento pelos pecados não era suficiente para a gente ser salvo. Era preciso que a gente fosse perfeito. É por isso que Jesus Cristo não cometeu nenhum pecado. Amém? Porque a vida perfeita de Jesus, ela é transferida para nós. E é por isso que somos justificados diante de Deus. Somos justos diante de Deus, para a glória de Deus Todo-Poderoso. Ele nos livra da condenação eterna. Ele nos livra do diabo, porque Ele pegou toda essa dívida que nós tínhamos, pregou na cruz e disse: está pago, diabo, você não tem mais autoridade sobre ele. Agora, ele é meu, toda a terra é minha, esse servo meu é meu, não é mais teu. E é dito que Jesus Cristo vem com um destacamento, e todos os demônios são arrastados na cruz do Calvário, e são feitos um desfile público, para que mostre que Jesus é o campeão, é o vencedor, e não há mais nada que possa ser feito. E Ele nos livra também da escravidão do pecado. Se você realmente creu em Cristo, e crer em Cristo significa o seguinte: conhecer a palavra de Deus, significa aceitar a palavra de Deus. Você tem que acreditar que a palavra de Deus é verdade e confiar em Deus. Você precisa se lançar ao Senhor Jesus Cristo. Você precisa se arrepender e crer nele. Você precisa pedir perdão pelos seus pecados e pedir: Senhor, me salva. E não só pedir: o Senhor me salva, mas você precisa deixar os seus pecados e se voltar para a igreja, se voltar para a palavra de Deus e ser um crente, buscar a Deus. Glória a Deus. E Ele diz para a gente: permanecei firmes nesta liberdade pela qual Cristo nos libertou. Amém? Então, quando o pecado vier te atacar, você diz assim: Cristo me libertou, eu sou teu escravo, em nome de Jesus. E Ele ainda diz assim: permanecei, pois, firmes, não vos submetais novamente ao jugo de servidão. Sabe por quê? Porque mesmo aquele que é nova criatura, ele é tentado, porque a natureza ainda está nele. Mas ao mesmo tempo a gente tem que permanecer. E qual o segredo de permanecer? Romanos 5 nos fala: é o amor de Deus que é derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. E é isso que leva a gente a perseverar. É alegria em Deus, é o amor de Deus, é olhar para o que eu acabei de dizer para vocês, o Evangelho de Deus. Esse Evangelho vai nos mover a evangelizar, vai nos mover a pregar, vai nos mover a orar. E você precisa muito de oração. Será que você tem separado a melhor parte do seu dia para orar? Quantas vezes nós mesmos nos ajoelhamos e estamos cansados e não nos dedicamos da melhor forma possível na oração? Mas, meu irmão, se a gente soubesse o poder e o valor da oração, a gente não passava um dia sem orar. Porque é orar que move todo o universo. É Deus usando, quando a gente ora biblicamente, é Deus usando as nossas orações para cumprir os seus propósitos. Ou seja, é você trabalhar junto com Deus para que a vontade dele seja feita. Isso é maravilhoso. É o Deus criador dos céus e da terra te abençoando na oração. Muitas vezes a gente não vence certos pecados porque a gente não tem orado o suficiente, não tem separado o tempo de oração. É assim, irmãos, que vocês vão estar firmes para que o pecado não tenha mais domínio sobre vocês. Oração, leitura da palavra e jejum. Jejum da palavra de Deus. O jejum verdadeiro é se voltar para a justiça de Cristo, orar a Deus, é dizer ao Senhor: o Senhor é mais precioso para mim do que o meu próprio alimento. É dizer que eu estou abrindo mão do meu alimento para te buscar, para buscar o Deus Todo-Poderoso, porque eu estou tendo fome e sede de Deus. Amém? Versículo 2: eu, Paulo, vos digo que se vos deixares circuncidar, de nada vos aproveitará. De novo testifico a cada um que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Versículo 4: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Versículo 5:
Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que vem da fé. Porque em Cristo, nem a circuncisão, nem a circuncisão tem valor algum, mas sim a fé que atua pelo amor. O que ele quis dizer do versículo 2 ao versículo 6, em poucas palavras? Ele quis dizer o seguinte: que esse amor de Deus derramado em nossos corações, pelo que diz a palavra de Deus, é aquilo que faz, que demonstra que a nossa fé é verdadeira. É por isso que Tiago fala que Abraão foi justificado pelas suas obras de justiça. Por quê? Porque as obras demonstram que você foi salvo. Portanto, busquemos, nos esforcemos, nos exercitamos na piedade. O que isso significa? É estudo da palavra de Deus. E tem muitas formas de estudar a palavra de Deus. É oração, tem muitas formas de orar. Você precisa agradecer, você precisa suplicar, você precisa louvar a Deus, você precisa conversar com Deus, você precisa interceder, você precisa orar a palavra de Deus, ler a palavra, aprender e orá-la. Você precisa meditar na palavra de Deus, você precisa aprender a palavra de Deus, você precisa estudar a palavra de Deus. Você já aprende cerca de 12 disciplinas na escola. Por que você não pode aprender todas as cartas? Vamos aprender então todos os livros históricos da Bíblia. Vamos então entender o sentido de cada texto. Vamos fazer uma escola aqui. Vamos estudar esse livro. Vamos meditar na palavra de Deus. Porque sabe o que Jesus Cristo fala? Meu povo carece de conhecimento de Deus e de poder de Deus. Portanto, o que leva a gente à maturidade, o que leva a gente a conhecer o poder de Deus em nossas vidas é conhecer a Deus e ter um relacionamento próximo com Ele, comunhão com Deus através da oração. Portanto, é a nossa mente sendo renovada e a gente orando: Senhor, mostra-me o teu poder, mostra-me o teu evangelho. Senhor, dai-me zelo, dai-me fervor, dai-me avivamento, vivifica a tua obra em minha alma, demonstra o teu poder. E é isso que faz a gente crescer em graça. É isso que faz a gente se alegrar em meio às dificuldades. É isso que faz a gente lançar as nossas aflições no Senhor Jesus Cristo e ser aliviado e receber o seu fardo perfeito. Como nos é falado, irmãos, versículo 7: vós correis bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Lembra? Chamar, que é Deus transformando a pessoa, não procede daquele que vos chama. Versículo 9: um pouco de fermento leveda toda a massa. O que isso quer dizer? Olha, Gálatas, vocês estavam caminhando bem. Ó, irmãos, vocês estavam correndo bem. E a vida cristã é uma corrida. Amém? O que isso quer dizer? Que ilustração é essa? Paulo gosta muito de utilizar a corrida nas suas cartas. Por quê? Porque na corrida, quem corre, ela quer fazer o seguinte: ganhar o primeiro lugar. Tá certo? E quando ela corre só as pernas? Claro que não. Corre o corpo todo. Ou seja, é um esforço contínuo. E quem corre quer chegar na linha de chegada. É por isso, é dedicação, é esforço. Michael Phelps, o Usain Bolt, eles gastavam a sua vida para fazer isso. Era alimentação, era dormir tarde, era passar o dia na piscina, era correr, era estudar, era dedicar a vida para isso. Então por que a gente não dedica a nossa vida ao Senhor? É para orar, é para aprender a palavra de Deus, é para trabalhar para a glória de Deus, é servir ao Senhor nosso serviço, sendo um bom professor, sendo uma boa dona de casa, sendo uma boa pessoa que trabalha na empresa, não roubando ninguém, não mentindo, não falando bobagem, mas servindo ao Senhor Jesus Cristo em todo lugar. É isso que é correr a corrida da fé. Ainda mais, essa persuasão não procede daquele que vos chama. E há uma verdade do Evangelho para seguir, como eu falei a vocês. E há uma verdade do Evangelho para praticar. Versículo 9: um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele cita essa passagem do Senhor Jesus Cristo falando. Por quê? Porque para o judeu, o fermento, ele significava pecado. Por quê? Porque o Senhor Deus instituiu o êxodo. Ele disse o seguinte, que toda a Páscoa eles deveriam comer pão sem fermento, para que eles lembrassem de como Deus os libertou. O que isso quer dizer então? Quer dizer que se fosse encontrado fermento, é que eles estavam desobedecendo a Deus. Então o que isso quer dizer? A desobediência é esse fermento.
E a desobediência é o quê? É confiar nas suas próprias obras, é praticar algum tipo de pecado. Ou seja, um pouquinho de falsa doutrina leveda toda a massa. Por isso a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente escuta, muito cuidado com pregações. A gente deve ser o quê? Versado na palavra de Deus. Sabe isso que quer dizer? Efésios capítulo 4 fala o seguinte: não sejam mais carregados por todo o vento de doutrina, mas estejais firmes e maduros em Cristo Jesus. É isso que Ele quer de nós. Versículo 10: confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido. Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que incitam a rebeldia. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer o seguinte: que a gente precisa de um alimento para a nossa alma. E esse alimento é a palavra de Deus. Amém? Esse alimento é orar a Deus. São alimentos para a nossa alma, para a glória de Deus. E ainda nos fala o seguinte: que Paulo, ele estava pregando o Evangelho de Deus. E qual o escândalo da cruz? São dois escândalos principais. O escândalo para o judeu era a maldição de Deus sobre Jesus Cristo. E o escândalo, hoje em dia, quais são os dois principais escândalos do Evangelho hoje em dia? É que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A gente não está falando aqui de dizer que tal igreja, mas está falando da palavra de Deus. E se a igreja estiver fiel à palavra de Deus, é aí que você deve estar. O que isso quer dizer? Que não há salvação em judaísmo, não há salvação em islamismo, não há salvação em qualquer outro lugar que não tenha o Evangelho de Deus Todo-Poderoso. Essa é a mensagem que é escândalo para o mundo hoje. E você sabe que a outra mensagem que é escândalo para o mundo hoje é que você deve morrer por Cristo para ter a vida eterna. O que isso quer dizer? Para alguns isso pode significar como George Miller, mas talvez não para você como George Miller. Mas para todo cristão significa o seguinte: que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor, e Ele faz conosco o que Ele quer, para a glória de Deus. Quer dizer o seguinte: abrir mão da nossa vida, abrir mão dos nossos direitos, para que o Senhor reine em nossa vida. Ou seja, não é o que a gente quer falar, não é o que a gente quer fazer, não é o que a gente quer ou aquilo outro, mas é a vontade do Senhor Jesus Cristo que vai determinar o que a gente vai fazer. A gente tem o Senhor e nós somos servos dele, seus escravos, e a gente tem que fazer a vontade dele. Por isso que na palavra de Deus diz: aquele que quiser vir após mim, siga-me, tome a sua cruz diariamente, negue a si mesmo diariamente por amor de mim e do meu Evangelho, e siga-me. E cruz é instrumento de morte, é mortificação. Vamos continuar. Versículo 13: porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. E toda vez que você falar a palavra amor, lembre de Romanos 5. Lembre também de que o amor é o quê? É o próprio caráter de Deus. Na palavra de Deus diz: Deus é amor. Então, amor, quando ele fala amor, quer dizer o seguinte: as palavras de Deus, as instruções do Deus Todo-Poderoso. Continuando: porque a lei se cumpre um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Certo dia me disseram o seguinte: quando a palavra de Deus diz amar o próximo como a ti mesmo, quer dizer o seguinte: você precisa se amar primeiro. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer o seguinte: como Jesus Cristo veio à terra, Ele não deixou os interesses dele primeiro, mas os interesses de Deus. Da mesma forma, a gente tem que fazer o seguinte: amar ao nosso irmão antes da gente, ao nosso próximo antes da gente. Digamos que alguém peça água para nós. Um exemplo simples: amar o próximo significava o seguinte: entregar a água primeiro ao nosso próximo antes de nós. É colocar um amor ao próximo que você queria que fosse feito para você, por aquele que você faz, por amor ao próximo. E pelo irmão, Jesus Cristo diz o seguinte: amai uns aos outros como eu vos amei. Sabe o que significa?
que você deve dar a sua vida pelo seu irmão verdadeiro em Cristo, que você deve se esforçar para fazer o melhor pelo seu irmão, assim como Cristo fez. Cristo serviu, Cristo lavou os pés, Cristo fez o melhor para os seus irmãos. Assim a gente deve fazer também. Se vós, porém, vos mordais e devorais uns aos outros, vedes que sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai pelos Espíritos. E aqui está uma passagem que é muito importante para a gente, que jamais satisfaça a concupiscência da carne, a vontade da carne. Por quê? Porque é muito perigoso. Se a gente ficar brincando com as tentações da carne, a gente tem que tomar cuidado para não ser escravizado por ela, porque é terrível, é uma coisa terrível. Só o poder de Deus pode fazer vantagem contra a carne, o poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos tomar cuidado para jamais satisfazer a vontade da carne, porque a carne guerreia contra o Espírito e o Espírito guerreia contra a carne. É uma guerra dentro de nós. Essa é a guerra santa, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Como assim? Quer dizer que a lei não vale mais? Claro que não. Quer dizer o seguinte, Gálatas capítulo 3 fala o seguinte para a gente: para que serve a lei? A lei serve para mostrar que o pecado é pecado. A lei diz o seguinte: não mentirás. E a gente mente muitas vezes, e a gente fala coisa errada, a gente dá falso testemunho, a gente fala mal de alguém. A lei diz o seguinte: quem fez isso pecou. Então ela quer fazer o seguinte, ela quer dizer que você já está sob o juízo de Deus. Mas ao mesmo tempo que a lei diz isso, sabe o que Jesus Cristo diz? Eu morri por pecadores como esses. E não só morri por pecadores como esses, mas ressuscitei para que eles tenham perdão. É por isso que não está mais sobre a lei, porque a maldição de Deus já esteve sobre o Senhor Jesus Cristo. Portanto, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso que é a verdade, é a realidade. É por isso que não estão mais sobre a condenação da lei. Agora eles podem praticar a lei, agora eles podem não mentir mais. Aquele que falava mal do outro, agora ele vai falar só coisas boas. Aquele que mentia, agora vai falar só a verdade. Aquele que vivia praguejando, agora está louvando a Deus. É isso que fala a palavra de Deus. Mas as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções. E tem toda a lista. E nos é prevenido, tem um aviso: não herdarão o reino dos céus aqueles que praticam essas coisas. Irmãos, pode ser que nós sejamos surpreendidos em algum tipo de pecado na nossa caminhada, mas esse não pode ser o nosso estilo de vida. Portanto, tomemos cuidado. E tudo que nós precisamos, se algum de nós está em algum tipo de pecado, precisamos ir a Senhor Jesus Cristo, dobrar nosso dedo e dizer: socorro, Senhor, me socorre, socorro, Senhor. Leia a Bíblia, peça socorro ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor diz que Ele nunca rejeita um coração contrito. Ore a Ele, diz assim ao Senhor: Senhor, quebranta o meu coração, eu preciso de Ti. Socorre-me, Senhor, segundo a Tua infinita misericórdia, a Tua infinita benignidade. Salva-me, eu preciso de Ti, eu estou perdido sem Ti. E Ele diz que Ele não rejeita quem chega até Ele. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E depois, irmãos, nos é falado também sobre a mansidão. E Ele ainda diz mais: contra essas coisas não há lei. E a humildade e o arrependimento é necessário, porque somos pecadores. Precisamos nos arrepender diante do Senhor Jesus Cristo. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, e não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Por fim, irmãos, quero lhes falar a respeito de como mortificar a carne e como crucificar a carne com as suas paixões e desejos. Muitos de nós não estamos tão habituados, e isso é um progresso. Fruto do Espírito, alimentar-se significa o quê?
significa algo importante. É um crescimento. Nenhum fruto já nasce pronto para ser colhido. É preciso que ele amadureça, que ele cresça. Ninguém que se alimenta está completamente satisfeito logo que no começo da alimentação. Ela precisa ir se alimentando até ficar satisfeito. Essa é a ilustração da palavra de Deus. Então ele precisa ser contínuo, constante. E quando nos crescemos nesses meios, nessas formas, precisamos chegar até Deus para pedir que Ele nos liberte de certos tipos de pecados. E depois, precisamos crescer nisso. Como é que é isso, irmão? Como é que eu faço isso? Primeiro, quando vier aquela vontade de cometer algum tipo de pecado, você ora a Deus. Senhor, no Salmo capítulo 16, versículo 11, nos fala: há plenitude de alegria na tua destra e delícias perpetuamente. O que isso quer dizer? Senhor, toda alegria está em Jesus Cristo. Nada que esse pecado venha me dizer vai me trazer felicidade. Quer dizer o seguinte: com a palavra de Deus, batalhar contra essa vontade de pecar. É isso que é crucificar. Você lembrar do Senhor Jesus Cristo, que fez a sua obra, e lembrar e pensar nisso, e ir a Deus. Então, crucificar a carne com suas paixões e desejos. O pecado, irmãos, ele é enganoso. Às vezes a gente pensa nele e a gente pensa que é algo bom, mas ele engana, é enganoso. Por isso a gente tem que estar toda hora: vigiai e orai, porque os dias são maus. Glória a Deus. O espírito pode estar preparado, mas a carne é fraca. Salomão foi o homem mais sábio de toda a Bíblia, atrás somente do Senhor Jesus Cristo. Mas ele se achou sábio demais, se apoiou em seu próprio entendimento. Por causa disso ele caiu em pecados terríveis e quase é condenado. No final da vida que ele se arrependeu desses pecados. Sabe por quê? Porque Deus disse: não casais com mulheres de outros países, não casais com outras nações, não tenha mais de uma mulher. Mas Salomão decidiu não seguir esse conselho da palavra de Deus e quase se destrói. Existem, irmãos, outras pessoas, por exemplo, a mulher de Ló, que ela só teve uma chance. O anjo disse para ela: não olha quando a cidade estiver sendo destruída. Mas ela olhou com saudade do pecado na cidade. O que aconteceu com ela? Virou uma estátua de sal, morreu. Por isso, vamos ter muito cuidado. Além disso, irmãos, baseado na palavra de Deus, também tomamos cuidado para que a gente não fique, e já é um pecado. Jesus Cristo falou que nas nossas intenções, nossas motivações também temos que ter muito cuidado. Imaginar o pecado e estar decidido por fazer, já está pecando. Por isso, vamos pedir perdão por esses pecados e buscar em Deus a seguinte palavra do Salmo 139: sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Devemos pedir a Deus que Ele esquadrinhe o nosso coração e jamais fique planejando como é que você vai pecar. Mas quando vier essa vontade, vai orar. Quando vier essa vontade, vai ler a Bíblia. Vai orar e ler a Bíblia, se entregando ao Senhor. Que Ele nos fala que Ele é nosso socorro bem presente no dia da adversidade. Glória seja dada ao Senhor. Amém.